Boa noite, mais uma oportunidade aqui do webinar da HEMO. Hoje nós temos conosco a doutora Caroline Bonet, que trabalha como hematologista, imunohematologista, hemoterapeuta no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Já esteve conosco ano passado aqui discutindo algumas questões relacionadas à transfusão de plaqueta, e hoje ela vai estar aqui discutindo conosco questões de transfusões de plaquetas ABO incompatíveis. Aproveitando para salientar que esse é o nosso último webinar do ano. No mês de dezembro nós não teremos nenhum evento, e no mês de janeiro a gente vai começar com um evento com a presença do Dr. Bruno Benites, da Unicamp, que vai discutir o tema de segurança transfusional numa população pediátrica. Então vamos aproveitar bastante essa aula da doutora Caroline, que depois a gente pode trocar um pouquinho de informações, discutir um pouquinho ao final da aula. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Fique totalmente à vontade aí e pode comandar o show aí. Eu que agradeço mais uma vez o convite e espero também que seja um bate-papo aí produtivo. Acho que a ideia aqui é trocar ideias. Eu compilei alguns dados sobre o assunto, que eu acho que é um assunto meio polêmico, né? É a realidade de todo mundo, né? Seja onde a pessoa estiver, qual agência transfusional, né, tiver. Então, a ideia hoje dessa conversa é sobre transfusão de plaquetas com incompatibilidade ABO, que é, como comentei, aí é a realidade do nosso dia a dia, né? Eu trabalho lá no Banco de Sangue do Einstein, eu fico mais no cafofo da imunemato e um pouco na sorologia, que eu herdei recentemente. Então, isso também é uma realidade nossa, de ter que fazer transfusões de plaquetas com um grau de incompatibilidade ABO. Já há algum tempo, o Gustavo me mandou o WhatsApp, e eu, para enrolar o Gustavo, ele me deu algumas opções de data, e quando ele falou sobre o tema, eu falei assim, não, me passa a última data, porque daí eu vou ter tempo para pensar e elaborar a aula, né? E aí ele me passou a demanda da aula, né? E falou assim, olha, para a gente é interessante a gente conversar sobre plaquetas isogrupo, não isogrupo, quando fazer, quais são os riscos associados, estratégias para minimizar o impacto e as doses a serem transfundidas. Aí eu pensei assim, lasquei-me, né? Porque eu falei, isso aí é um vespeiro, né? E então eu fui atrás de dados, né, dos artigos publicados, né, para também passar para vocês uma visão imparcial disso, né, de como é a realidade. Não só trazer um pouquinho da experiência do nosso serviço, né, mas também trazer uma visão geral, né, mundial. E eu acho que ele meio que lembrou de mim, não só por conta da plaqueta, né, mas também porque a gente teve uma oportunidade lá pelo Einstein de participar desse fórum, né, de políticas e de prática transfusional de plaquetas com incompatibilidade ABO, né? E a gente foi convidado a participar desse fórum, no qual tinham 15 serviços juntos, respondendo. Eles passaram uma série de questões e que abordava basicamente essa demanda da aula, né? Então, são 15 países, né? O Brasil aqui representado pelo nosso serviço, mas tinha Canadá, Austrália, França, Japão, Estados Unidos, né? E aí eles faziam as questões relacionadas a percentual, a estimativa do percentual das transfusões ABO não idênticas que cada serviço fazia. Dentro do cenário de incompatibilidade ABO, o que eles priorizavam, se era uma incompatibilidade ABO maior ou menor,
O que o serviço utilizava para mitigar o risco, né, da transfusão com incompatibilidade menor, e como o serviço enxergava ou tinha documentado a frequência de reações transfusionais hemolíticas. Então, são esses 15 serviços que responderam tais questionários, né? E aí, é muito interessante essa análise, porque a gente começa a ver a diversidade que existe nesse cenário de transfusão de plaquetas, né? Então, a gente tem percentuais de transfusão com incompatibilidade ABO que podem chegar a 42%, né, como relatado no serviço dos Estados Unidos. Na Espanha, eles não documentam isso, não é uma preocupação essa documentação, né? Passando também por percentuais, como esse serviço do Japão, que falava que a política deles era transfundir somente plaquetas isogrupo para ABO. E abriam, então, uma exceção ou uma flexibilização dessa compatibilidade quando houvesse necessidade de transfusão de plaquetas HLA idênticas. Então, para esses cenários de necessidade de transfusão HLA idêntica, é que aí eles flexibilizavam a incompatibilidade ABO, possivelmente pela particularidade desse produto, desse hemocomponente, né? E aí, dentro de um cenário entre incompatibilidade ABO maior ou incompatibilidade ABO menor, o que o serviço prioriza, né? E aí tem serviço que prioriza incompatibilidade ABO maior, ou serviços falam que priorizam incompatibilidade ABO menor. Tá? E dentro dos cenários onde tem as estratégias para mitigar o efeito desse risco, né, do impacto desse risco, aí tem uma variabilidade de estratégias, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, que você monitorar títulos título da isohemaglutinina A e B para selecionar esse produto, né? Alguns serviços já começam a utilizar plaquetas com solução aditiva, outros fazem as duas coisas, né? Solução aditiva junto com título, ou outros até fazem redução de volume do plasma dessa plaqueta e deixa no estoque para ela, então, ser priorizada na transfusão, tá? Então, é dentro desse cenário de diversidade ou de abordagem transfusional que o mundo vive, né? Então, quando houver a necessidade, quando você tiver aí um impacto da sua cadeia de produção, onde você não tem a oferta 100% ideal, você tenta bypassar esse risco utilizando estratégias adicionais para agregar segurança transfusional. Bom, vamos diminuir um pouquinho esse quadro e aí colocar o que acontece, né? Quais são os riscos no momento que a gente seleciona uma plaqueta com um grau de incompatibilidade. No caso da transfusão de plaqueta com incompatibilidade ABO maior, né, e aqui eu tomei a liberdade só de retomar um pouco esse conceito do que é uma incompatibilidade ABO maior e do que é uma incompatibilidade ABO menor, porque às vezes é uma definição não muito palatável, né? Então, na incompatibilidade ABO maior, o receptor, ele possui anticorpos anti-ABO, ou seja, ele possui isohemaglutininas contra a tipagem ABO do produto que vai ser transfundido,
tá? Então, é o receptor que possui a isohemaglutinina contra a plaqueta que vai ser infundida. É conhecido que, neste cenário, há associação de baixos incrementos plaquetários corrigidos, né? Isso eu vou mostrar no artigo a seguir, que eles comprovaram isso, mas não está associado à diferença na evolução do sangramento. Então, na prática, é o seguinte: se eu comparar um produto isogrupo e outro com uma incompatibilidade ABO maior, provavelmente o incremento transfusional dessa plaqueta vai ser menor. Não vai incrementar, não vai render assim como uma plaqueta isogrupo. Mas, a longo prazo, isso não foi demonstrado como um impacto na evolução do sangramento. Ela é tão clinicamente eficiente quanto se fosse uma isogrupo, tá? E esse baixo incremento não significa que é uma condição de refratariedade. Ele incrementa, mas numericamente ele é inferior a uma isogrupo, tá? E é por isso que alguns serviços até priorizam a incompatibilidade ABO maior do que a incompatibilidade ABO menor, tá? Em contrapartida, no cenário de transfusão de plaquetas com incompatibilidade ABO menor, qual é o risco, né, agregado que pode ocorrer? Bom, a incompatibilidade ABO menor, ela é quando o plasma que está presente naquela plaqueta produzida e que vai ser transfundida, possui a isohemaglutinina, ABO, contra a tipagem sanguínea do receptor, né? Então, aquele produto coletado e estocado possui uma isohemaglutinina ABO direcionada ao grupo sanguíneo do receptor. E qual é o risco nesse cenário, nessa seleção desse produto, tá? A incompatibilidade ABO menor, ele está relacionado a um risco de reação transfusional hemolítica, né? Isso já é descrito, né? E é calculado uma frequência de ocorrência de 1 a 600 mil transfusões de plaquetas com esse grau de incompatibilidade, tá? É claro que quanto mais você agregar travas de segurança nessa seleção desse produto com incompatibilidade menor, essa frequência, ela pode chegar até 0, tá? Mas esse é um risco inerente a essa seleção esse tipo de seleção de hemocomponente, tá? Então, quando a gente seleciona um produto com incompatibilidade ABO menor, tá? Existem algumas estratégias que os centros acabam definindo, né? Sejam elas através da titulação dessas isohemaglutininas presentes no plasma desse produto estocado, tá? E também a utilização de soluções aditivas, redução de plasma e tudo mais. Dentro desse contexto de optar pelo título de isohemaglutinina, há uma diversidade grande entre os serviços, né? E essa diversidade, ela engloba tanto a metodologia, que é utilizada para a realização desse título, e também quanto ao verdadeiro cutoff que cada serviço vai selecionar. E para dizer, olha, a partir desse cutoff, para mim é um produto que não pode ser utilizado numa transfusão com incompatibilidade, tá? Então, nesse survey mesmo, eles questionam isso,
né? E tem serviço que utiliza o gel, né, a titulação em gel, como a gente faz, né, a gente referendou que a gente realiza essa titulação em gel. Para a IgM, a gente utiliza o cutoff, tanto da isoimaglutinina anti-A quanto anti-B, de 1:64, para a gente botar esse corte como sendo proibitivo para a seleção daquele produto para uma transfusão, tá? Existem outros serviços que utilizam 1:128, tá? Existem alguns outros serviços que fazem uma validação para essa metodologia de IgM aqui, que é em microplaca, né, que é de 1:32 e 1:64, que corresponde à metodologia em tubo para um título de 1:128, tá? Então, tem essa diversidade, isso ainda não é uma... ainda é uma lacuna, né, sobre qual é o verdadeiro título ideal para você selecionar um hemocomponente que vai ser perigoso ou não perigoso, tá? Então, basicamente, essas são as questões, né? Os dados, eles são difíceis na comparação, mesmo porque são populações diferentes, são trabalhos realizados em momentos diferentes, há, então, um impacto na sazonalidade dessas isoimaglutininas, há uma diferença entre as metodologias dos testes, tá? E os trabalhos, eles trazem fragmentos, né, um aspecto bem fragmentado sobre esse assunto, né. Quem for buscar mesmo a pergunta qual que é o título que mais se relaciona com o risco de reação transfusional hemolítica, é uma pergunta que na literatura há uma lacuna científica, sim, tá? E isso, de fato, provavelmente, e aí eu só estou instigando o raciocínio, e isso também é uma dúvida que a gente tem lá no serviço, é porque provavelmente não seja somente o título que seja algo definidor de risco hemolítico, tá? É possível que a qualidade dessa isohemaglutinina tenha um impacto na evolução clínica dessa transfusão, né? Esse é um trabalho que um dos alunos lá do serviço fez uma tese de mestrado, e aqui ele menciona, né, dois pontos muito interessantes. Um é que ele fez a titulação, né, a mesma titulação do produto e do soro coletado do doador, tá? Então, era o tubo do produto, pegava um pouquinho do produto, fazia o título e também pegava do tubo que era encaminhado, do tubo primário lá, que era encaminhado para o setor da imunohematologia, tá? Tanto para a isoimaglutinina anti-A quanto para a isoimaglutinina anti-B, teve uma diferença estatística no tocante de que títulos encontrados acima de 64 no soro coletado diretamente desse doador, né? Por muitas vezes, o título do hemocomponente era abaixo de 64, tá? Então, aquilo que a gente vê no soro do doador, não necessariamente é a mesma coisa que a gente vê no hemocomponente, ou porque tem um efeito do anticoagulante da coleta, se a suspensão do produto concentra menor volume de plasma do que existe dentro da circulação do doador. Devem existir outras variáveis que fazem com que haja essa diferença entre o que a gente vê no soro direto do doador e aquilo que é armazenado dentro do hemocomponente, tá? Então, havia uma tendência
daqueles indivíduos que apresentavam um título maior do que 64 no soro do doador, quando repetia no hemocomponente, às vezes isso era menor do que era visto no tubo primário. Um outro aspecto, tá, é que a qualidade da imunoglobulina referente a essa isohemaglutinina pode ter um aspecto funcional nesse impacto clínico, né? Então, a gente fala assim, é isohemaglutinina IgM, é isohemaglutinina IgG, mas a gente sabe que existem as IgG 1 e 3, que fixam o complemento, tá? E que aí sim induzem a uma maior hemólise, né? Ou tem um maior impacto clínico. Então, na hora que esse pesquisador olhou as subclasses de isohemaglutininas, tá? E comparou IgG1 com IgG3, a subclasse IgG1 e 3 estava associado a títulos maiores do que 64, enquanto as IgG2, que são uma subclasse de imunoglobulina que não fixa complemento, estava relacionado a títulos menor do que 64, tá? Isso também foi reproduzido para a isohemaglutinina anti-B, então mostra que talvez não seja só o aspecto quantitativo, mas sim o aspecto qualitativo dessa isohemaglutinina, que pode predizer que aquele hemocomponente pode induzir uma reação transfusional. Então, parece que o buraco é um pouco mais embaixo. Título por si só não necessariamente seja o caminho, seja a resposta. Parece que a gente tem que olhar sobre outros aspectos, incluindo os aspectos funcionais desses anticorpos. E existem também estratégias que são utilizadas, é uma prática recente, né? Quando a gente vai ler a literatura sobre soluções aditivas de plaqueta, a gente sabe, é uma literatura recente, eu vi dados de 2013, 2014 para cá, a gente lá no nosso serviço, a gente validou, mas a gente não utiliza na prática, tá? Então, após a coleta, esses produtos, eles podem ser ressuspendidos, então, em soluções aditivas, que vão substituir, né, que são sais, podem ser gases, podem ser açúcares, que vão substituir parte do plasma que foi coletado durante o processo de coleta desse produto, né? A experiência clínica com plaquetas em soluções aditivas, elas são muito limitadas no tocante das reações transfusionais hemolíticas. Parece que essa correlação ela é mais clara no direcionamento de redução das reações alérgicas, mas no tocante dessas reações transfusionais hemolíticas, ainda é uma seara meio desconhecida, tá? E aí tem um trabalho que, um dos poucos trabalhos que mencionou e referendou esse olhar para o impacto das soluções aditivas nas reações transfusionais hemolíticas, que é esse artigo de 2014, que é um estudo retrospectivo na Transfusion, com uma casuística bem grande, com 5.070 pacientes, né, que concluiu, né, que houve, sim, uma redução substancial do uso das plaquetas com suspensão aditiva, tá, que reduziram as reações transfusionais alérgicas, tá? Parece, nesse caso, que a contagem do incremento plaquetário, né, pós-transfusional,
dessas plaquetas com a solução aditiva foi imediatamente, ou seja, aquele CCI de 1 hora foi um pouco menor depois do que a transfusão de hemocomponente sem essa solução aditiva, mas depois, no cálculo do incremento corrigido depois de 24 horas, isso não teve nenhuma diferença estatística, tá? Então, é uma correlação aí do incremento que é muito frouxa, né? Muito fraca. E em relação às reações transfusionais febril não hemolítica, parece que também não teve diferença, tá? Aqui até ele menciona a não hemolítica, ele nem menciona relacionada à questão da transfusão hemolítica, que é o impacto do hemocomponente com incompatibilidade ABO menor, tá? Aqui eu passo de uma forma rápida, porque isso até é uma prática consolidada já em alguns serviços, que é o uso de plaquetas lavadas e plaquetas com redução de plasma, né? Apesar de ser uma estratégia, a gente, pelo menos não é uma prática lá no serviço que a gente gosta muito, por conta, então, do impacto na validade do hemocomponente e o risco da contaminação desse produto, né? E a gente tem problemas na lavagem, a recuperação desses produtos por muitas vezes não é legal, a gente perde na contagem de plaquetas do hemocomponente, por mais padronizado que esteja lá tudo, a gente realmente fica bem incomodado com isso, né? Então, isso é um problema. E também a redução do plasma, existe sim uma manipulação do hemocomponente, né? E também tem um custo do processo agregado em ter uma conexão estéreo, fechar o sistema e manipular isso, além do tempo, né? Que agrega até para você distribuir esse produto, né? Então, não é um produto que está ali disponível em prateleira de uma forma rápida, tá? E aí, esse é um trabalho bem robusto, né? Que meio que agregou algumas informações em relação à transfusão de plaquetas num âmbito geral, né? E aí eles fazem uma subanálise dessa população estudada sob o olhar da incompatibilidade ABO, e também eles fazem uma análise crítica sobre a transfusão profilática, né, a dose de transfusão, na transfusão profilática, tá? O estudo PLADO, né, que eu acho que talvez alguns já tenham escutado, mas ele realmente traz algumas respostas interessantes, faz algumas análises interessantes, né? É uma coorte de pacientes oncológicos, foi um total de 1.200 indivíduos, e eles foram randomizados em diferentes doses, tá? Eles falam que é a dose standard, que é a 2,2 vezes 10 elevado a 11, a meia dose, 1,1, e a dose, a sobredose, que é a dose dupla, dobrada, que é a 4,4. E o desfecho primário dessa coorte foi a evolução clínica do sangramento de mucosa prolongado ou sangramento grave, tá? E eles observaram que foi similar entre todos os grupos, tá? Então, eram indivíduos que estavam num cenário de indicação de transfusão profilática, tá? E que eles viram que
dar a dose standard, ou dar a meia dose, ou dar a dose dobrada, não impactou na evolução clínica de um possível sangramento que esse indivíduo pudesse evoluir. O tempo, a manifestação desse sangramento foi similar entre esses três grupos, tá? É lógico que o grupo de meia dose, ele recebeu mais eventos transfusionais, mas na hora de você somar o número de plaquetas por produto transfundido, né, quando se soma tudo, ele recebeu, no final, uma menor quantidade de plaquetas no geral, tá? Essa primeira análise do Plado, ele te dá algumas respostas sobre dose, tá? Mas ele não particulariza o tema da nossa aula aqui, que é o cenário da incompatibilidade ABO. Uma subanálise do estudo Plado é que aí sim eles fizeram análises particulares, avaliando dose, qualidade de tipo de hemocomponente, se era aférese ou se era pool, se havia algum grau de incompatibilidade e também o tempo de estocagem, tá? Então, naquele primeiro momento, era o geralzão, era qualquer tipo de transfusão, era só a dose que eles olhavam. E agora não, eles pegaram essa coorte e aí fizeram a análise desses subparâmetros para tentar identificar se tinha alguma coisa que impactaria, né, na evolução do sangramento desses indivíduos, tá? E foi observado que nem a dose, né, low dose, a dose standard ou a dose alta, tá? Nenhuma dose impacta na evolução do sangramento. O tipo de produto, se é aférese ou se é pool, ele também não impacta na evolução para o sangramento. E a incompatibilidade ABO maior ou menor, ou sendo a ABO idêntica como referência, também não impacta na evolução do sangramento desse indivíduo. Então, os produtos com incompatibilidade ABO menor ou maior são comparáveis na eficiência transfusional quando a gente utiliza um produto ABO idêntico, tá? E em relação a tempo de estocagem, também, plaquetas de 0 a 2 dias eram a referência, e quando foram comparadas para tempo de estocagem de 3, 4, 5 dias, também não apresentaram diferença estatística no tempo de evolução para sangramento, né, nessa graduação aqui da OMS, grau 2, tá? Que foi a referência deles. Então, todos esses variáveis, elas são comparáveis com a plaqueta referência. No caso do ABO, é o ABO idêntico, tá? Agora, isso é uma análise para evolução clínica, tá? Agora, no frigir dos ovos, se você for olhar o cálculo do incremento, né, numericamente, o quanto que essa plaqueta está incrementando, e seria o que ele menciona aqui, o CCI de 4 horas, o CCI corrigido de 4 horas, aí sim, parece que a plaqueta ABO, com incompatibilidade ABO maior, ela rende menos em 4 horas, tá? E quanto maior o tempo de estocagem desse produto, menor vai ser o incremento dela, tá? E aqui também, a referência entre aférese e pool, aparentemente, o pool, ele tem um incremento corrigido em 4 horas menor. E em relação à dose, não há diferença estatística
no cálculo do incremento corrigido, tá? Então, numericamente, na hora que você for fazer o hemograma de controle 4 horas após e calcular esse incremento corrigido, é esperado que numericamente o incremento seja inferior nessas 3 situações: plaquetas com incompatibilidade ABO maior, plaquetas mais velhas em tempos de estocagem e o pool de randômica. Porém, sempre lembrar o slide anterior que clinicamente para a evolução do sangramento, aparentemente isso não teve impacto. O mesmo acontece, né, em relação ao cálculo do incremento corrigido de 24 horas. O mesmo cenário de baixo incremento para as plaquetas com incompatibilidade ABO maior, tá? Elas têm um incremento corrigido inferior às demais, a ABO idêntica e a com a incompatibilidade ABO menor. E aqui, em relação a tempo de estocagem, também houve uma certa diferença de um baixo incremento corrigido em 24 horas para aqueles pacientes que receberam plaquetas mais velhas, tá? E aí, até a ABB, né, faz um guideline em relação à prática transfusional, se pautando em relação às doses, né? E essa referência, ela é dividida em 2 cenários, tá? O cenário de uma transfusão de plaquetas profilática, né, onde é mencionado que a dose standard, ela é uma dose que ela é recomendada, e a standard que eles mencionam é a de 2,2, né, sendo que doses maiores, elas não são eficientes, né, e doses menores são igualmente eficientes, né. No nosso serviço lá, às vezes, quando tem realmente um cenário crítico do nosso estoque, e há, sim, uma indicação profilática para algum paciente, a gente acaba por ter 2 estratégias. A primeira e a imediata a gente abaixa o valor de referência para transfusão profilática de 20 mil para 10 mil, como valor de corte, e mesmo num cenário de 10 mil, a gente até cogita em relação a fazer transfusões de meia dose para os indivíduos com necessidade de transfusão profilática. E o racional da nossa decisão é pautado nesses dados que eu apresentei para você, para vocês, e a recomendação em relação à ABB, que a dose standard ela é recomendada, doses maiores elas não vão trazer benefício, e as doses menores elas são igualmente eficientes, tá? Agora, o cenário de transfusão de plaquetas terapêutica, né, ou em preparo cirúrgico, né, um indivíduo que está em um preparo cirúrgico, ou um cenário onde um indivíduo vem apresentando uma queda rápida de contagem de plaquetas, né, às vezes um paciente que está entrando num estado de sepse, de consumo, onde de forma bem evidente tem essa queda da contagem plaquetária, aí esse racional da standard dose e doses maiores ou doses menores são igualmente eficientes, cai por terra, né? Isso não está comprovado. Então, a gente, nessas situações de transfusões de plaqueta terapêutica, sem sombra de dúvida, a gente libera até necessidade de doses maiores, doses mais frequentes, conforme a condição clínica do indivíduo mesmo. E aí, voltando ao primeiro slide, né, que é o abacaxi que o Gustavo pediu para descascar, né,
E tentando responder um pouco, né, compilando todas essas informações que a gente passou um pouco aí sobre transfusão de plaquetas profilática, terapêutica, isogrupo ou não isogrupo, sob a demanda da aula, eu resumiria um pouco, né, esse tema, né, antes de mais nada, dizer que isso é uma realidade, né, a transfusão de plaquetas não isogrupo e a graduação entre incompatibilidade ABO maior ou menor é a realidade, não só individual, do nosso microambiente de banco de sangue local, mas também dentro de um cenário mundial, que nem esse fórum, ele compilou de informações, né, são 15 pacientes, 15 países distintos, né, e quando é necessário fazer, quando fazer? Quando for necessário, né, quando transfundir não isogrupo? É uma realidade, a gente não tem aí, a gente não tem esse privilégio, que nem os japoneses, né, que eles mencionaram que eles só fazem a transfusão com incompatibilidade se for HLA, necessidade de transfusão de plaquetas HLA idênticas, né? Então, não é a nossa realidade. Quando fazer, quando for preciso. E toda vez que a gente se deparar com essa limitação, né, da cadeia de suprimentos, né? Se a gente não tem um estoque que nos comporta, é uma decisão que tem seus riscos, né? E quais seriam esses riscos associados, né? O risco da reação hemolítica transfusional, que a gente viu aí que pode chegar numa incidência, numa frequência de 1 para 600 mil transfusões, né? De fato, isso é uma realidade, é um risco, e existe, no caso da incompatibilidade ABO maior, o impacto no incremento transfusional, mas que aparentemente já foi provado que a evolução clínica desse paciente para um sangramento não tem diferença, né? E o que fazer para minimizar, principalmente, o risco associado, que é a da reação hemolítica transfusional? Você definir qual que é o título, a questão ali que eu comentei sobre a classe da imunoglobulina, realmente isso é um cenário puramente de pesquisa, mas eu acho que é interessante trazer o assunto para vocês entenderem que anticorpo, ele tem um aspecto funcional que às vezes a gente não entende, né? Então, é necessário que o serviço faça uma estratégia de monitoramento de título, o uso das plaquetas com solução aditiva é algo muito recente, a literatura não traz ainda uma informação, um respaldo que diminua o impacto para os riscos associados da transfusão de plaquetas com incompatibilidade, e a manipulação do produto com redução de plasma e lavagem do hemocomponente é uma estratégia, mas que em larga escala tem suas dificuldades, né, sendo elas a contaminação e o impacto na validade do produto, que eu acho que elas são bem relevantes. E em relação às doses, né, aparentemente, na profilaxia, a dose padrão, ela é recomendada, né, sendo que doses maiores, elas não vão ser eficientes, doses menores são igualmente eficientes, né, mas isso não vale para um paciente com sangramento ativo, tá? E isso se vale também para transfusão de plaquetas não isogrupo, sabendo que se você for fazer o CCI corrigido de imediato ou de 24 horas, não se frustre. Naturalmente, esse incremento vai ser menor no cenário de uma incompatibilidade ABO maior, mas que isso não se traduz
numa pior evolução clínica desse paciente, tá? Acho que eu resumiria mais ou menos isso. Queria novamente agradecer o convite da aula e estou aberta aqui para o bate-papo, para quem tiver alguma questão, para a gente conversar. Obrigada.